Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcos Daniel de Filosofia, mais uma vez aqui com vocês nesse projeto Estuda Aí. Galera, nós estamos, vamos aqui nos situar, nós estamos aqui no primeiro período de Filosofia do ensino médio, da primeira série. Então, o primeiro período é aquele momento em que a gente tem, talvez, o primeiro contato com a filosofia na vida, E aqui é uma introdução, Essas nossas 10 primeiras aulas aqui são algumas introduções que a gente faz à filosofia. Então, como vocês já sabem, nessas últimas 5 aulas, nós iremos fazer o seguinte. Nós trabalharemos a filosofia, ainda de maneira introdutória, mas a partir das grandes áreas dela. Vocês viram ali, no começo, algumas características da filosofia na antiguidade, algumas características da filosofia no período medieval, algumas características da filosofia na modernidade e contemporaneidade. Ou seja, a gente já fez ali um percurso histórico da filosofia. Agora, nós estamos aqui tratando sobre algumas áreas da filosofia. Na aula passada nós falamos sobre a ética e a política. Agora, certamente vocês já ouviram falar sobre esses termos aqui, que são áreas da filosofia, que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? E o que a gente vai trabalhar hoje? Vamos lá. O tema da nossa aula, estamos aqui dentro dessas grandes áreas da filosofia, e hoje, especificamente, nós vamos falar sobre metafísica e estética. Certamente vocês já ouviram falar essa palavra, metafísica, mas muitas das vezes a gente não consegue compreender muito bem o que isso significa. E quando a gente pensa estética, quando a gente ouve falar da palavra estética, a gente já pensa a questão da beleza, da aparência e tudo mais. Só que esses dois termos, na verdade, são áreas muito interessantes da filosofia. E hoje nós iremos trabalhar com elas, tá bom? Então, o que significa metafísica? A gente pode compreender a partir da própria etimologia da palavra. Então, metafísica é a junção de duas palavras, que é meta e física. Meta significa além. Então, a gente pode entender que é uma coisa que está além do aspecto físico do mundo. Não é só a materialidade, mas uma coisa que está além do que é aparente, do que é físico. Então, além da natureza, ou física, é uma área que existe desde a Grécia Antiga, que pode ter conceitos reestruturados de acordo com o tempo histórico e com os filósofos que a estudam. Então, assim como a ética, assim como a política, a metafísica, ela é uma área da filosofia que está sendo trabalhada desde seu surgimento, Ela é mais antiga ainda do que as que a gente trabalhou na aula passada, do que a ética e a política, tá? Porque o que os primeiros filósofos estão fazendo, de certa forma, é uma metafísica. Só que o termo metafísica, ele não foi criado por aqueles filósofos, a gente vai já ver isso. O termo, de fato, metafísica, a palavra metafísica, ela só foi utilizada, ela só foi criada ali por um filósofo grego, chamado Andrônico de Rhodes. Este filósofo, ele fazia parte da escola aristotélica, E no século I a.C., no século I a.C., ele fez o seguinte, ele organizou as obras do Aristóteles. Ele foi responsável ali por organizar as principais obras do Aristóteles. E o que ele fez? Por isso que alguns dizem que o surgimento do termo metafísica ele acabou sendo acidental, Então, tinha 14 obras ali, 14 escritos do Aristóteles, e ele colocou essas obras após as obras da física, Ele colocou umas obras chamadas física e umas obras chamadas depois da física. E aí surgiu o termo metafísica, ou seja, depois da física. Alguns não há um consenso, na verdade, muito grande a respeito da criação desse termo, mas o Andrônico de Rhodes, ele que criou de fato esse termo a partir de uma maneira acidental, que foi a ordem das obras que ele organizou do Aristóteles. Então aqui
bastante interessante para vocês. Porém, eu falei para vocês há pouco que já existiam discussões metafísicas na antiguidade. Então o termo foi criado lá no século a.C., mas as discussões metafísicas, elas já eram presentes ali nos primeiros filósofos, por exemplo, como esses dois filósofos que você já conhece, o Heráclito e o Parmênides, né? Eles vão representar ali a principal dicotomia na filosofia, na primeira filosofia, nos primeiros filósofos. Por quê? O que eles estão buscando, na verdade, é uma coisa que está para além do aspecto físico. Eles estão buscando a essência, né? Eles já estão buscando a essência. Vocês lembram daquele termo, aquela palavrinha arqué, né? A arqué é o princípio de tudo. E esse princípio, ele muitas vezes ele não é visto. Ele não tá, né? Ele não diz respeito ao mundo físico, embora eles atribuíssem a um aspecto, né, do mundo. Por exemplo, o Heráclito vai dizer que a essência das coisas é a transformação, né? Então, ele vai dizer que tudo muda. Essa é a verdadeira essência da realidade. A verdadeira realidade é a transformação. E, por outro lado, né, o Parmênides, ele também está preocupado com essa questão da essência das coisas. Só que ele vai dizer, né, ele vai por um lado oposto ao Heráclito, quando ele vai dizer que, na verdade, a verdadeira essência das coisas é estática, ela não muda, né? Então, ele vai defender ali que essa arqué, né, esse princípio de tudo, ele é o ser, né, ele está buscando o ser, ele vai dizer que esse ser, ele é estático, ele não se transforma. Lembra aquela famosa frase dele? O ser é e o não ser não é. Se o ser é, ele não pode deixar de ser. Logo, ele já nega aí a transformação. O ser é, ele não depende, ele não está atribuído ao tempo, né? Logo sujeito a transformações. Então, a gente já percebe que é uma discussão metafísica que está acontecendo aí, lá na antiguidade, ok? Continuando aqui. A metafísica aristotélica. Vamos para a metafísica aristotélica porque ele, de fato, ele se debruçou a respeito desse tema. E ele chamou a metafísica de filosofia primeira. Então, o conceito parte da filosofia primeira, que procura compreender a natureza da realidade do ser enquanto ser, né? Ou seja, do ser puro, do ser, da verdadeira essência das coisas. Por isso, trata-se de uma ciência que se põe a compreender os traços abrangentes e universais dos entes, e não de forma particular, como outras ciências. Então, aqui a metafísica ela é uma ciência primeira, ela é uma ciência abrangente, porque ela busca compreender universalmente a essência das coisas, né? O ser enquanto ser. E não fazer ali uma investigação particular, como as outras ciências, né? Como a matemática, como as outras ciências que já existiam nessa época do Aristóteles. Então vamos a um exemplo. Se a gente pega qualquer objeto, e a gente pode perceber a sua natureza. Por exemplo, aí tem um exemplo de uma garrafa d'água, mas eu posso usar o exemplo desse pincel aqui. Se eu observo esse pincel, eu sei que ele é um pincel, eu sei que é um pincel. Então, eu tenho conhecimento sobre esse pincel. Isso daí já vai, né, quebrar um consenso que existia na filosofia grega, que Platão dizia que o mundo sensível, material, ele é enganoso. Vocês lembram disso? O mundo sensível, que a gente aprende pelos sentidos, ele não gera conhecimento. E o Aristóteles vai dizer o seguinte, cara, eu tô com uma coisa na minha mão, eu sei que isso aqui se chama pincel, e eu tenho sim conhecimento disso, eu chego a conhecimento. Então, ele vai dizer, né, que a gente consegue chegar ao conhecimento, à essência das coisas, a partir de uma investigação dos objetos, por exemplo. Então, né, antes de passar aqui, por que eu sei que eu tenho conhecimento a respeito desse objeto? Por exemplo, ele possui plástico, ele possui aqui uma camada de tinta, né, e eu consigo compreender tudo aquilo que forma ele. Então, eu consigo compreender a sua totalidade, a sua essência, ok? Continuando aqui. E o que seria essa essência, né?
definindo melhor esse termo. A essência aqui é o que faz com que uma coisa seja o que ela é. É a natureza própria de um ser. É aquilo que, por exemplo, se for retirado, faz com que deixe de ser o que é. Então, se eu retirar, por exemplo, a tinta desse pincel, ele deixa de ser um pincel. Eu tirei a essência dele, eu tirei a identidade. Por que ele vai servir para quê? Ele não vai ter mais uma finalidade. Então, né, a tinta, o plástico, o formato, tudo isso é a essência desse pincel e faz que ele seja ele mesmo, ok? Existem as coisas acidentais, existem a essência e as coisas essenciais e as coisas acidentais. Então, por exemplo, uma característica que não é essencial do ser. Vocês lembram daquelas características que eu disse que são essenciais para isso aqui ser um pincel. Só que tem características que não são essenciais para isso aqui ser um pincel, que são as propriedades contingentes, ou seja, a cor. Se isso aqui é cinza com azul. Se fosse preto com vermelho, ele deixaria de ser um pincel? Não deixaria de ser um pincel. Se ele fosse maior ou menor, se a tinta fosse verde ou amarelo, deixaria de ser um pincel? Não. Então essas coisas são acidentais, né? Não fazem parte da essência desse objeto, ok? Então aqui ele traz um exemplo. A gente traz um exemplo aqui. Se a gente for pensar, por exemplo, em um gato, a gente tem as características essenciais e as características acidentais. Então, o que é essência? O que é essencial em um gato? Ele ser um mamífero felino, com certas capacidades instintivas, ele tem um corpo ágil, ele tem uma cauda, né? Ele tem aquelas suas garrinhas ali. Isso são características essenciais de um gato. Mas, né, existem coisas acidentais, que, por exemplo, um gato da cor preta, se ele deixar de ser preto e for um gato branco, ele deixa de ser gato? Não, ele continua sendo um gato. Se ele for mais magrinho ou mais gordinho, ele deixa de ser um gato? Se ele miar muito ou pouco, ele deixa de ser um gato? Não. Essas são as características acidentais, ok? E quando a gente pensa, por exemplo, aqui no ser humano, qual seria a essência do ser humano? Que ele vai dizer a racionalidade, há também os nossos instintos, a animalidade, a capacidade da linguagem, de criar uma forma sofisticada de se comunicar, a nossa consciência. E isso são características essenciais do ser humano. E existem características acidentais. Por exemplo, a altura, a cor da pele, o cabelo, estar sentado em pé, como eu estou agora, estar vestido de verde ou amarelo. São coisas acidentais, que se não forem assim, não tira, né, a essência, ou seja, não faz eu deixar de ser um ser humano. Aí, né, só para fechar, vocês percebem ali que a investigação metafísica, no caso do Aristóteles, é a respeito da essência das coisas, né? Ok. Essa discussão, ela também é presente na Idade Média. A metafísica ela está muito presente na Idade Média. Na verdade, ela vai ser radicalizada na Idade Média, né? Porque ela busca, no caso aqui, compreender a natureza de Deus e a relação dele com o mundo, né? É muito mais difícil do que buscar compreender a natureza desse pincel. Então, por exemplo, o São Tomás de Aquino, ele vai dizer o seguinte, que Deus, segundo ele, é o único ser cuja a essência é o próprio ser. Né? Então, não tem coisas acidentais, não tem características acidentais. Né? Ele é o ser enquanto ser, segundo o Santo Agostinho. Então, a metafísica ela também está presente ali, muito forte na Idade Média. Como vocês sabem, o Tomás de Aquino ele é muito influenciado pelo Aristóteles. Então, aqui a gente tem o conceito de ato e potência. O que seria, né, esse ato e potência? A potência é a capacidade de ser algo, né? E o ato é a realização dessa capacidade. Por exemplo, o que seria, né, a capacidade de ser algo de uma coisa mais prática? O petróleo. O petróleo, ele é um pincel em potência, porque ele vai ser plástico, depois ele vai ser transformado, né, ele vai passar ali por um processo de transformação, e ele vai chegar a ser um plástico. Mas ele pode ser uma televisão, ele pode ser
um sapato, ele pode ser várias coisas. Então, a potência é a capacidade de ser alguma coisa. O petróleo, ele é, por exemplo, várias coisas em potencial, porque ele pode vir a ser várias coisas. Já a coisa enquanto ato, ela é a realização dessa capacidade. Esse pincel é um pincel enquanto ato, mas ele é um petróleo enquanto potência. Entenderam? Só que no contexto, quem vai dizer isso é o Aristóteles. Só que tem essa influência, né, ali na Idade Média, com São Tomás de Aquino, a gente vai se perguntar, bom, e Deus? O Deus, ele não tem nenhuma potência, não pode mudar, nem melhorar, nem piorar. Ele já é plenamente perfeito, vai dizer o São Tomás de Aquino, ok? Aí, galera, a gente também tem uma grande discussão da metafísica na modernidade, porque vai ter um cara que é acusado de matar a metafísica, que é o Immanuel Kant. Com a sua revolução copernicana, ele vai estudar os limites da razão humana e vai dizer o seguinte: galera, tudo que vocês estão fazendo aí é besteira. É besteira. Esqueçam, vamos mudar o foco, porque não tem como achar a essência das coisas. O Kant vai dizer, existe a realidade completa, a totalidade. E existe aquilo que a gente pode captar dessa realidade. Então, por que a gente vai se preocupar em achar a essência das coisas se a gente só vai conseguir captar aquilo que a gente consegue? Ou seja, a gente não consegue captar a essência das coisas. Vamos parar de perder tempo fazendo isso. Vamos nos preocupar, na verdade, agora, com aquilo que a gente pode conhecer, com aquilo que a gente pode compreender. Então, ele está estudando os limites da nossa racionalidade, os limites da nossa razão, né? Vai direcionar agora o foco não mais para a essência, mas apenas para aquilo que a gente pode conhecer. Ok? Dando continuidade, temos uma outra área muito importante da filosofia, que é a estética, né? E do que ela trata? A respeito de que é a investigação, né, dentro da estética, a investigação filosófica dentro da estética. Essa é uma área que toca diretamente as nossas emoções, a arte, a sensibilidade, né? Então, tudo isso envolve a estética. E a gente vai ter um filósofo, claro que a gente vai ter um filósofo que vai falar sobre a estética, também o Platão, né? A estética, ela já é uma discussão ali desde a antiguidade, uma área muito antiga da filosofia também. Aí vocês estão pensando, nossa, o Platão, ele fala sobre política, o Platão fala sobre ética, o Platão fala sobre metafísica, o Platão fala sobre política e também sobre estética, sim. Porque ele vai dizer o seguinte, no livro 10 da sua principal obra, República, ele vai fazer uma grande crítica à poesia. Olha só, ele vai fazer uma grande crítica à poesia. Porque a poesia era o principal instrumento educacional, né, da Grécia. Só que vocês sabem, estão cansados de saber, que ele divide a realidade em duas, né? Existe o mundo inteligível e o mundo sensível. Vocês sabem que o mundo sensível é esse aqui, que engana, o mundo das sombras, e o mundo inteligível é o mundo verdadeiro. E ele vai dizer que a arte, né, a poesia também, ela é uma cópia. Pensem comigo. Se nesse mundo, esse mundo já é uma cópia do mundo perfeito, e eu produzo uma estátua, ou seja, produzi uma arte, se eu já sou uma cópia da realidade verdadeira, o que eu produzo é uma cópia da cópia, ou seja, está 2 vezes afastado da realidade. Então ele já está preocupado, né, com isso aí, com essa questão da arte, né, como não sendo confiável. Mas, por outro lado, a gente vindo aqui para a modernidade, para o romantismo, a arte ela já vai ser extremamente valorizada. Ela vai ser extremamente valorizada porque ela passa a ser uma expressão dos nossos sentimentos mais profundos. O artista agora na modernidade, ele é visto como um gênio, como aquele que potencializa a sua capacidade criativa, que consegue revelar verdades dele mesmo, né? Então, esse daqui é um breve resumo sobre essas 2 áreas da filosofia. Pessoal, nosso tempo acabou. Espero vocês na próxima aula. Aquele abraço e até mais.